Começa agora mais um Espaço Político. Esse é o programa que você, eleitor, vai poder conhecer melhor os candidatos que estarão à frente da administração pública em Brasília no ano que vem. São as eleições 2010. E hoje eu converso com o candidato à vaga de deputado distrital, professor Israel. Tudo bem, professor? Tudo bem, Ana Lídia? Muito bom estar aqui na ISTV hoje. É um prazer ter você hoje no nosso programa. Obrigado. O professor Israel é brasiliense, nascido em Brasília, formado em Ciências Políticas pela Universidade Federal de Brasília e hoje atua como professor. O tema de campanha dele é oportunidade, é disso que a juventude precisa. Professor Israel, apesar de ser um candidato jovem, novo, entende bem o que é oportunidade de vida, não é mesmo, professor Israel? Como foi essa oportunidade de entrar na política, de viver essa realidade política hoje em Brasília? É verdade que oportunidade é o que todo mundo precisa. A juventude, principalmente, hoje precisa de oportunidade. E essa ideia de ingressar na vida pública foi justamente para retribuir à sociedade as oportunidades que ela nos deu, que ela me deu, né? Então, quando eu falo de oportunidade, eu estou falando de algo que eu entendo bem. As pessoas precisam de oportunidade para poderem crescer. Oportunidade de estudar numa universidade hoje não é para todos, né? Não, eu tava conversando com o professor Israel antes de começar o programa e a gente pegou alguns dados do primeiro vestibular da UNB, que hoje foi em torno de 23 mil inscritos, né? Um pouco mais, e 1.800 vagas. E uma das propostas do professor Israel é a questão da universidade pública no DF. Como seria essa proposta de universidade pública aqui em Brasília? Olha, nós precisamos aumentar o número de vagas nas universidades públicas. A UNB já iniciou um processo que é muito especial, que é o processo de ampliação dos seus campi, né? A UNB já tem campus em Planaltina, tem campus em Ceilândia, tem campus no Gama. E isso é maravilhoso, mas não basta. Outras unidades da federação, outros estados, além de terem uma universidade federal, tem também a sua universidade estadual. E por que Brasília não pode ter a sua universidade distrital também? Então é muito importante que a gente comece a pensar nisso. É importante que a gente pense na ampliação da oferta de cursos da FEPEX. É importante que a gente pense que há uma demanda cada vez maior pela universidade. Os vestibulares mostram isso. O vestibular da UNB é extremamente concorrido, ele é excludente. O estudante de escola pública geralmente não consegue passar, não é? E é preciso ampliar a vaga. Por isso eu defendo que se crie uma universidade no Distrito Federal, universidade distrital, pública, gratuita e de qualidade. Defendo a ampliação das vagas ofertadas pela FEPEX e a criação de novos cursos na FEPEX, além de medicina e enfermagem, que ela já tem. E por outros isso, cursos de saúde na área exatamente, de saúde. Cursos na área de saúde, porque nós temos que elogiar a estrutura da FEPEX, é uma estrutura adequada. Professor Israel, essa questão do ProUni hoje, que até várias pessoas perguntam para você, seria melhor investir o ProUni na universidade particular? Qual a sua concepção? Ou pegar esse dinheiro que o Estado hoje disponibiliza e investir hoje em construção de outras universidades federais em campos diferentes em Brasília? Olha, enquanto não houver um projeto sólido do governo para ampliação das vagas na universidade pública, é preciso manter o ProUni. É preciso manter esse programa de bolsas porque o jovem não pode esperar. Até que o governo amplie a infraestrutura da universidade, o jovem tem que estar estudando. Então, é importante que o governo mantenha os projetos de bolsas universitárias, tanto o governo federal quanto o governo do Distrito Federal. Porque a cada dia que passa, você tem um aumento da demanda pelo curso superior. As empresas exigem do jovem cada vez mais preparo para o ingresso no mercado de trabalho. Sim. E o jovem tem pressa. Então, eu penso que o governo deveria fazer as duas coisas concomitantemente. Ele precisa, e há recursos para isso. O governo bateu recordes seguidos de arrecadação de impostos e o cidadão precisa saber onde esses impostos estão sendo investidos. E uma boa sugestão de investimento dos impostos é na educação das pessoas, na melhoria das universidades públicas,
na incrementação de vagas para essas universidades públicas, o aumento dessas vagas, e ainda assim, com tudo isso, é possível manter os atuais programas de bolsas nas universidades privadas. Ainda é possível. Uma das coisas que está na proposta do professor Israel é o combate imediato contra o crack, que com certeza você vivenciou isso ali dentro da Secretaria do Trabalho, mexendo com essa educação dos jovens e com essa droga hoje que atinge vários jovens e a idade realmente é na pré-adolescência e adolescência. Como seria essa proposta? O crack é uma epidemia nacional gravíssima. O crack precisa de tratamento intenso. O crack é uma droga absolutamente desumana. A pessoa que vende crack, ela... Não sei se essas pessoas têm noção do que elas estão fazendo com a outra pessoa. E é preciso tomar medidas muito sérias contra isso. Pior, o crack tem destruído as famílias, tem destruído os jovens, tem destruído os sonhos, tem avançado para a classe média, tem tomado conta de estratos sociais que estavam imunes a essa droga. E por isso o governo precisa agir imediatamente. Ele deveria ter agido já quando o crack assolava apenas as pessoas mais carentes. E como a Câmara Legislativa pode ajudar, então, nesse A Câmara Legislativa pode propor ao governo que crie centros de recuperação. Isso tem que ser urgente. O dependente de crack não pode ser tratado como um dependente químico comum. Ele é um dependente diferenciado, ele é especial, ele precisa de tratamento imediato, ele não tem autodomínio. O governo não pode esperar que ele queira se tratar. Isso não é possível. A dependência do crack é tão grave que as mães perdem o instinto materno. O telespectador deve perceber que nos últimos 2 anos o número de bebês aparecidos em latas de lixo ou abandonados aumentou vertiginosamente. E poucos param para pensar que isso tem correlação direta com o aumento do uso do crack. Sim, a pessoa fica completamente fora. Exatamente. O crack é uma droga que debilita a pessoa a ponto dessa pessoa perder o autocontrole completamente. Então, política de combate ao crack tem que ser muito rigorosa, tem que haver uma perseguição brutal aos traficantes dessa droga. Esses traficantes são assassinos, eles não são traficantes. Tem que ser transformado, as penalidades para esses traficantes tem que ser mais graves do que as penalidades para outros traficantes, o que já é muito ruim. E é muito importante que o governo trate isso como uma epidemia, um problema de saúde pública muito grave. Professor Israel, eu queria que você repetisse o seu site, que lá no site você vai poder conhecer mais o professor Israel, a vida dele, inclusive as propostas dele também para a cidade de Brasília, né, para os cidadãos brasilienses. Pode repetir o site, professor? Olha, o site para quem gosta de história é www.profisrael.com.br. E para quem quer conhecer as minhas propostas políticas e a minha biografia, o site é www.12345todentro.com.br. Um site tem link com o outro. No site, você tem contato com as redes sociais do professor Israel. Professor, eu queria te agradecer muito pela participação no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Ana Lídia. Obrigado aí, STV. E você que está nos assistindo, espero que tenha gostado, conhecido um pouco mais desse candidato chamado Professor Israel, candidato à vaga de deputado distrital esse ano em 2010. E você que está nos assistindo, permaneça conectado na ISTV, que com certeza é interatividade para você, informação séria e de qualidade. Amanhã nosso programa está de volta e eu espero você.